Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32 agora, recebemos Felipe Clã com muito otimismo, viu, Felipe? Bom dia, vamos falar sobre José Sarney aí, ainda com muita atividade política, né? Olha, bom dia, Adalberto, Mayra Borges, ouvintes da nossa rádio, universidade, com muito otimismo, acreditando, né, que não existe idade, existe sim experiência, competência e decisão em fazer a sua história. Zé Sarney continua determinando, né, que ele sim está na prioridade das articulações, dos melhores conselhos para o presidente Lula e ao MDB nacional e estadual. Evidente que colocando a sua filha como pré-candidata a senadora, a ex-governadora Rosiana Sarney, que é muito interessante esse processo. Ontem nós fizemos aquela leitura, né, daqueles... Já teve até reclamação, viu, Adalberto? Vamos ter que refazer aquela lista, porque nós esquecemos o pessoal do PSTU, não colocamos. Então, vamos ter que fazer essa semana, se possível, vamos refazer essa leitura. Mas, de qualquer maneira, está feito aqui o registro. A questão é que o Sarney ontem esteve em Brasília, né, negociando todo um processo, porque o MDB nacional já tinha dito não para o Lula, né? Aquela velha mania da turma do PT de achar que todo mundo tem que seguir eles. Em época de eleição, até o filho desconhece o pai, meu amigo, se for o caso, né? Berço é uma coisa que todo mundo quer, mas cabe muito pouca gente lá dentro. Então, o MDB se manteve, né? Principalmente os estados do Nordeste, que é fundamental para a eleição do presidente Lula, a reeleição. Lembrando, o Maranhão está no topo, né? Com seus pouquíssimos votos, né? Que antigamente todos desdenhavam, que não chegava a 2%. Hoje, a eleição no Brasil se define por 2%. A questão é, Rosiana entrando, né? Que o MDB tá livre, a Rosiana está livre para ser pré-candidata. A Nacional já disse sim para ela antes mesmo dessa reunião, que me parece que foi uma condição do Sarney para que ele pudesse estar atuando como esse grande negociador nacional. A questão é o seguinte, o Lula está sendo inteligente em fazer dois palanques, um que agrade o Flávio Dino, outro que agrade o Grupo Brandão e o Grupo Sarney. Isso vai dar certo? Isso vai funcionar? Vamos ver, né? Não é estranho, porque isso nós já assistimos essas questões. Mas o Lula novamente vai vir para o Maranhão com toda essa confusão ou vai ficar em timon, como foi numa eleição de Rosiana para governadora? São as perguntas da pré-campanha eleitoral, meu caro Adalberto. Isso aí é uma tendência, né, que parece que é cristalizada e que vai continuar sendo assim. Felipe, falar agora dos deputados do Maranhão contra os adolescentes com penas de 18 anos, isso também é uma tendência, né, de querer fazer essa movimentação, né? Olha, eu falo até com responsabilidade, porque já estive à frente, né, como gestor da pasta da juventude, fui o primeiro gestor do Estado, fui convocado pelos movimentos e pela área de governo para ser presidente do Conselho da Criança e do Adolescente do Maranhão. E nós estamos em maio, né? Olhamos o 18 de maio, que foi nada, pode-se dizer, de questão de movimento para que era antigamente. Ou seja, continua-se errando, pecando nas políticas públicas de conscientização.
70%, 80% da violência sexual contra criança e adolescente, diga-se de passagem, o Maranhão já foi referência nacional, né, nesse entendimento. Não era uma questão do combate, não se combate isso, se conscientiza, né, se trabalha. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos somente a instrução penal, né? E, infelizmente, os nossos deputados do Maranhão, mais à direita, os conservadores, se juntam àquela turma do oba-oba, né, da direita radical, que acha que o problema está nas pessoas e não nos gestores. É hora de acabar com isto, é hora de entender que esses garotos que estão nesses estupros coletivos talvez não tenham tido a capacidade de entender a responsabilidade e a dimensão dos seus atos. É uma questão que nós precisamos pensar muito, mas não só ficar pensando, agir. É fácil dizer que vamos encarcerar os nossos adolescentes por 18 anos, enquanto esses senhores estão lá no Congresso Nacional. O mais curioso, Adalberto, é que, como sempre, nós temos o cuidado, né, de fazer as escutas junto aos responsáveis pelas propostas. E eu fiz a consulta, né, com o deputado Hildo Rocha, deputado federal, que é muito atuante, para entender onde é que foi que ele pegou os dados que 80%, né, dos estupros tem participação de jovens. Você não vai acreditar. Foi de uma reportagem, né, que não tinha nenhum dado, nenhuma fonte, e não tiveram cuidado, e esse discurso foi feito no Congresso Nacional do Brasil. Precisamos mudar a juventude? Sim. Precisamos conscientizar a juventude? Sim. Mas eu acho que nós temos que colocar os nossos parlamentares de volta vamos dizer, a estudar os processos e os problemas deste país, meu caro Adalberto. Aquela velha utilização de pautas morais para justamente render votos, claro, em um primeiro momento sendo tudo muito no alvoroço das coisas e levando a pensamentos errôneos, né? A academia, ela existe, né? As universidades e especialistas, justamente para ajudar nesse processo, né? Parece que os nossos políticos eles estão cada vez mais distantes dessa, pelo menos uma parte, né, dos políticos, distante dessa tendência que é justamente a mais racional. E, claro, não levar, né, cada vez mais adolescentes para virar massa de manobra de facções criminosas, né, que a gente vê que a coisa aumenta exponencialmente, né, a cada dia aqui em nosso país, e a violência cresce e os políticos querendo dar solução que não existe, que faz, na verdade, ainda piorar a situação. Lamentável. Mudando aqui, Felipe, né? Falar em questões relacionadas de uma certa maneira também, né? De uma certa maneira, marginalidade, né? Vamos lá. Polícia Federal pode ser usada contra perito que mostrou o contrato milionário dos Moraes com o Vorcaro, né? O marginal aí, com certeza, é Vorcaro, né? Eu tenho certas dúvidas, né? Mas tudo bem, não é nós que vamos apurar isso. Existe o Ministério Público Federal, existe os movimentos, né? Existe a opinião pública para estar julgando essa questão. A imprensa nacional divulgou que o perito que soltou, vamos dizer assim, para a imprensa, sobre o contrato de mais de 100 e poucos milhões do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo investigado, com certeza vai ser afastado, com certeza vai ser perseguido, com certeza vai ter lá no seu boletinzinho uma anotação. Mas eu fico perguntando, e a esposa? E o ministro? Também não vai ser investigado pela Polícia Federal? Quem foi que falou que
ser ministro fica imune de investigações. Olha, nós só temos aqui a imprensa e a opinião pública. Nós precisamos, sim, que seja apurado essas questões, porque senão este país vai continuar pegando as futuras gerações, né, para botar em presídios. Lembrando que a última proposta do governo federal, leia-se governo Lula, foi de construir mais de 100 presídios de segurança máxima. Mas eu não lembro de dizer que o estudo no Brasil vai ser integral em todas as esferas, né, municipal, estadual e federal. Eu não me lembro de dizer que os professores vão ganhar mais do que os deputados e senadores, e o presidente da República, e os ministros. Felipe, vamos retomar o contato com o Felipe Clã, o contato aqui visual, enfim, de áudio também, tá, Maria Nogueira? Retomando, viu, Felipe? Retomando, voltou aqui o contato visual e também de áudio. É aqui na minha internet ou é na internet da nossa rádio? Tenha sido a sua, deu uma variada. Olha, eu quero dizer que ontem eu parei o meu trabalho para acompanhar os técnicos da Claro, coloquei aqui, olha, o que você imaginar de mais sofisticado, né, na questão de internet e tudo mais, mas me parece que o problema é a Claro, que não está muito claro. Vamos melhorar esse serviço, pessoal. É isso aí. Pois é, agora falando, Felipe, do pré-candidato Felipe Camarão, está retomando aí o Diálogos pelo Maranhão, né? Olha, lá vem Felipe, né? De volta à estrada, utilizando o mesmo processo do legado que ele defende, que é o legado do Flávio Dino. É muito bom ver isto, entendeu? Porque obriga a todos os pré-candidatos, né, a intensificar as discussões, as conversas, junto com a população, junto com os eleitores. O que resta entender é o prazo que ainda existe, mas o Felipe já aprendeu como é que se faz campanha, os seus aliados já estão aí há muito, muito tempo na questão. Eu acho muito positivo, né? O Arlean já está lá no interior, já está aqui na capital, com uma ação muito intensa, o Braide fazendo as suas articulações, o Laésio precisa dizer, oi, gente, estou aqui, né? E os outros pré-candidatos esperando para ver se vão negociar ou não com os que estiverem melhor nas pesquisas, meu caro Adalberto. Agora falando de volta, né? Falando sobre Vorcaro, mas com o modal aí Flávio Bolsonaro, porque Vorcaro é multifacetado, né? Mas nesse bordão aí de Flávio Bolsonaro, será que ainda tem segredos, Felipe? O que você acha? Olha, vamos fazer a vírgula aí, Flávio ou Bolsonaro, né? É uma piada, né? É uma piada. Olha, você vê a cena, né, na televisão, parece que o errado somos nós, né? Parece que assim que as pessoas não é mais nem discernimento, não tem mais vergonha na cara. O Centrão já avisou, né, que é pragmático, já avisou que não vai nessa barca furada, porque nem queria ir nessa barca furada com o Flávio, mas o pai impôs, não, é meu filho, né, o Flavinho é que vai ser o pré-candidato e não o governador de São Paulo. Mas a questão é que agora a pergunta que os próprios aliados que estavam lá botando sua cara a tapa nacionalmente, né, fazem é o seguinte, tem mais algum segredo do Flávio que a gente precisa descobrir? Ou será que está na hora de trocar o candidato desta ala mais à direita, mais radical, mais bolsonarista? Fica a pergunta, meu caro Adalberto. Se você souber, fale aqui. Olha,
Eu não sei, mas o que dá é a impressão de que vai ser ele mesmo, porque o que interessa para a família Bolsonaro é manter o controle da extrema-direita e parte da direita que é sequestrada pelo bolsonarismo. Olha, Felipe, mudando de Flávio agora, vamos para o Flávio Dino, né? Flávio Dino e os 700 penduricalhos sem transparência. Olha, tanto se zangou com Flávio, tanto se falou de Flávio, que Flávio persegue, que Flávio não sei o quê, e Flávio realmente tem razão. É claro que ele não propôs toda aquela revisão, né, de comportamento e de pagamentos ao Judiciário e ao Ministério Público, né, e a outros segmentos também, né, da administração pública, se ele não tivesse dados muito reais. Ou seja, Flávio é um homem experiente, Flávio sabe como funciona a questão, indiscutível. Tem ações dele que nós não concordamos, né? Nem dele, nem do Supremo, mas faz parte do jogo, do dia a dia. O fato é que mais de 700 pagamentos do Judiciário e do Ministério Público não têm identificação, não têm o porquê de terem sido pagos, né? Mas lembrando também que o Flávio já suspendeu, né, todos os penduricalhos desde fevereiro. Agora fica a pergunta, da mesma forma que foi suspensa as emendas, que mandou-se investigar as emendas, será que o nosso ministro, né, competente e correto vai mandar investigar todos os penduricalhos pagos nos últimos anos e exigir que os procuradores, promotores, juízes, desembargadores devolvam o nosso dinheiro pago de forma errada? Fica a pergunta, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Olha, Felipe, tu tá cheio de pergunta para mim hoje, tá? Bora finalizar agora falando sobre Brandão prestigiando mulheres e também Imperatriz. Olha, veja só, eu até mudei a pauta na última hora, peço desculpa, mas é bom a gente contar para as pessoas como é que funciona esse bastidores aqui. Faltando 3 minutos para entrar, né, eu tive o cuidado de mudar, porque realmente eu ia falar sobre a propaganda, né, enganosa agora neste período, que toda hora se faz a intriga. Mas vamos, uma notícia muito boa, né? O ex-chefe da Casa Civil, Madeira, né, apresentou, a pedido do governador, um nome, né, de uma pessoa da região tocantina. Nós sabemos que o Brandão tem esse cuidado de prestigiar o sul do Maranhão e a região tocantina. É fundamental, né, é Maranhão. E ele apresentou o nome da educadora Miriam Ribeiro, né, uma gestora da área de educação, que veio das quebradeiras de coco, né? Uma mulher que lutou muito na vida, superou por meio da educação, por meio da gestão, por meio da qualificação. Miriam Ribeiro chega, sim, à Casa Civil do Maranhão, né, representando as mulheres de todo o Maranhão, mas, claro, que prestigiando também toda aquela região, para junto de Iracema Vale, né, juntos das deputadas, juntos das desembargadoras, das juízas, das mulheres e principalmente das empresárias, estar dizendo que as mulheres são competentes, dizer que as mulheres estão presentes e são, principalmente, Adalberto, necessárias. Vamos aguardar para entender quem é Miriam Ribeiro, que hoje está à frente da Casa Civil do Maranhão. Mais um ponto para o governador Carlos Brandão no respeito às mulheres de hoje. Sempre, meu caro, né? Adalberto. Tem que ter sempre as mulheres, né? Com certeza. Felipe Clã, Eu muito acho. obrigado pela análise. Oi? Não, lembrando aqui, né? Eu acho que a Mayra também vai concordar conosco, não é verdade? Com certeza. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela participação. Análise política de segunda a sexta aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe Clã, um ótimo dia e até amanhã. Estaremos juntos.